Na última segunda-feira, São Paulo e Flamengo fecharam a primeira rodada do Brasileirão Feminino com empate por 1-1 no estádio Luso-Brasileiro. O São Paulo saiu na frente com o Pardal logo no início do primeiro tempo, mas sofreu um empate com Gica, que marcou para o Flamengo no segundo tempo. Assim, com um ponto para cada lado, o São Paulo está na 8ª colocação. Agora, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, as meninas do São Paulo voltam a campo na próxima segunda-feira diante do Real Brasília no estádio do Morumbi. Thiago Volpe comemorou a sua atuação na vitória de São Paulo sobre o Corinthians por 1-0 no Morumbi. O goleiro fez uma defesa difícil no chute de Juliano e viu a bola bater na trave numa conclusão de Paulinho dentro da área. Em entrevista exclusiva ao blog do Alexandre Pretzel, o Volpe definiu o seu desempenho na partida. Agradeço a Deus pela oportunidade, não esperava, encarei como uma grande oportunidade e tratei de aproveitar da melhor maneira possível. Feliz pela vitória e muito agradecido por estar em campo, afirmou o goleiro. O goleiro também brincou com a bola na trave quando Paulinho quase empatou no primeiro tempo. A fase está mudando e isso é um bom sinal. Ela estava indo na trave e entrando. Dessa vez ela bateu na trave e saiu. Sinal que as coisas estão mudando, disse. Rogério Ceni definiu Jandrei como titular após Volpe ser o dono da posição por 2 temporadas e meia. Em 2022, Volpe foi escalado em 3 partidas, mas perdeu a vaga para Jandrei. Ele revelou como foi a conversa com Rogério Ceni e se o critério do técnico foi justo. Foi uma conversa normal, a gente entende o lado do técnico e está aqui para ajudar o São Paulo da melhor maneira, seja jogando ou não. Como eu falei, minha atitude seria a mesma, lógico que a gente sempre quer estar jogando, mas se eu ia estar apoiando e trabalhando da mesma maneira, quando estiver uma oportunidade novamente, poder fazer da melhor forma possível. Não é questão de critério, a gente sempre vai querer jogar todos os jogos, mas existe uma instituição, um técnico, e temos que respeitar acima de tudo. Eu respeito como sempre respeitarei todos os clubes que passei na minha carreira, e assim sempre será. Hoje Andrei jogou, foi muito bem, é justo, feliz por ele, principalmente porque o São Paulo vinha ganhando. Não tenho do que reclamar, é só trabalhar e tratar de aproveitar da melhor maneira quando eu tiver uma oportunidade. Finalizou. O São Paulo ainda não descartou completamente a possibilidade de contratar David Neres por empréstimo. O atacante teve seu contrato com o Shakhtar Donetsk suspenso pela FIFA para procurar um outro clube até o meio do ano, por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. Apesar de monitorar o jogador formado em Cotia e que tem uma grande identificação com o tricolor, a diretoria são paulina adota um discurso de que antes de pensar em futebol é necessário dar o tempo necessário para o jogador se recuperar do trauma vivido durante a fuga da Ucrânia. Em conversa com a ESPN, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, voltou a pregar cautela em relação a Neres, mas afirmou que se interessa em avançar com o negócio pelo jogador se houver uma boa condição de mercado. O Neres está vivendo um momento difícil, um momento que foi causado por um trauma de uma guerra. Nesse momento, o clube tem que respeitar o jogador que ainda está sobre esse efeito. Claro, se for uma condição boa de mercado, o que não é fácil, o São Paulo estará sempre atento, afirmou Casares. De acordo com informações apuradas pelo repórter Eduardo Afonso dos canais Disney, o São Paulo só vai avançar nas negociações por Neres se chegar a um acordo por um empréstimo de graça com o Shakhtar Donetsk, pagando parte dos salários do jogador, já que o São Paulo não tem condições de arcar com tudo. O técnico Rogério Ceni começou a ensaiar nesta terça-feira o time de São Paulo para o clássico contra o Palmeiras no Morumbi em jogo adiado da 4ª rodada do Paulistão nesta quinta-feira. No trabalho realizado no Esteira Barra Funda, o técnico contou com a volta do atacante Nicão. Após cumprir o protocolo de afastamento pelo coronavírus, o camisa 10 trabalhou normalmente com os companheiros. Assim, apenas Jandrei segue fora após testar positivo para o coronavírus. Igor Vinícius, por outro lado, continua em recuperação de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. As atividades começaram com um trabalho de intensidade em campo reduzido
com 3 traves espalhadas pelo campo e 2 times se enfrentando com o revezamento de jogadores. Na sequência, Ceni espalhou o elenco em 3 times, enquanto um enfrentava outra equipe, a outra observava a atividade. A comissão técnica terá mais um dia de trabalho para definir a escalação de São Paulo. Os jogadores voltam a treinar nesta quarta-feira novamente no Estrela Barra Funda.